Eu gosto de ser autoritário. Desde a faculdade estive constantemente envolvido em alguns conflitos e disputas. Gosto de defender minha posição e ponto de vista. Isso me deu confiança e astúcia para alcançar meus objetivos. Mas nunca pensei que minhas habilidades seriam úteis para mim ao me divorciar de minha esposa infiel. Meu nome é Steven, Kathleen é minha esposa, com quem estamos juntos há 15 anos. Durante esse período tivemos 2 filhos, um menino de 7 anos e uma menina de 15 anos. Me considero um homem autoritário e rígido, mas isso é com estranhos. Para minha família sou branco e fofinho. E posso levantar a voz em casos raros e fazê-lo apenas para fins educacionais. Tenho um corpo bem formado e tonificado. Vou regularmente à academia para manter a forma. Eu gosto disso. Minha esposa, Kathleen, é uma morena pequena de olhos castanhos. Ela também se cuida regularmente, tem uma bunda tonificada, seios lindos e um corpo igualmente delicado e macio. Kathleen tinha medo de que com o nascimento dos filhos perdesse a magreza, mas acho que ela só melhorou e não sei se é bom ou não porque, por causa de sua aparência desafiadora, alguns caras ficam constantemente dando em cima dela, o que me irrita. Já ataquei Kathleen algumas vezes ao descobrir que ela estava interagindo com alguém. Estou extremamente ciumento e não sei o que fazer a respeito. Se um homem fica ao lado da minha esposa por mais de 1 minuto, eu literalmente começo a tremer. Não é que eu não confie em Kathleen, é apenas a minha natureza. Os anos se passaram e continuei a lutar contra a besta interior da raiva, tentando domesticá-la. Não posso dizer que me separei completamente, mas não desisti. Durante nossos 15 anos juntos, Kathleen só enfrentou meus ataques de ciúme algumas vezes. Ela sabia do que eu era capaz e esse conhecimento foi útil quando alguns indivíduos ousados tentaram fazê-la dançar na pista de dança na minha ausência enquanto estávamos relaxando com amigos e eu deveria chegar mais tarde. Apesar de suas recusas, eles agiram de forma agressiva e até a puxaram para a pista de dança no momento em que eu voltava para a boate com um amigo. Você realmente achou que poderia escapar impune dessa insolência? Perguntei a um deles durante o primeiro incidente. Minha intervenção foi imediata. Defendi Kathleen, mostrando ao cara seu lugar antes que ele pudesse fazer outro movimento na pista de dança. Eu bati forte na cabeça dele e ele percebeu que brincar comigo era uma má ideia. Depois disso, Kathleen e eu decidimos ir embora e percebi que não toleraria desrespeito. Esse incidente me fez pensar por que Kathleen permitiu que isso acontecesse. Apesar das minhas suspeitas, ela disse que não podia fazer nada e que os caras a estavam forçando, mas eu acreditei nela e meus sentimentos por ela permaneceram os mesmos. Recentemente, muitas mudanças incomuns ocorreram em nossas vidas. Com a chegada de um novo chefe ao escritório de Kathleen, sua aparência mudou visivelmente e nossa vida íntima melhorou repentinamente. Kathleen começou a passar mais tempo ao telefone, mandando mensagens constantemente para alguém, alegando que estava se comunicando com amigos. Ela também começou a ter reuniões de negócios importantes, principalmente à noite, e todos esses fatores começaram a despertar em mim um forte sentimento de ciúme. Não consegui controlar meu ciúme, mas também entendi que confrontá-los diretamente era uma ideia tola, então recorri a uma forma mais astuta de descobrir a verdade. Poderiam tudo isso ser minhas suspeitas infundadas? Eu me perguntei, voltando-me para um detetive particular. Pedi-lhe que me mantivesse informado somente após a conclusão da investigação. 3 meses depois, recebi um relatório que confirmou meus piores temores. Meu coração afundou ao revisar as evidências de vídeo, áudio e fotografia, após o que entrei imediatamente em contato com um advogado. William, é hora de iniciar o processo, eu disse com o coração pesado, iniciando um novo capítulo em nossa vida. Tive que preparar os papéis do divórcio até quarta-feira, antes do meio-dia. Meu plano era surpreendê-los em uma reunião na noite de quinta-feira, enquanto eles pensavam que eu estava fora da cidade. Eu tinha planos especiais para esse casal e fiquei surpreso ao ver que Kathleen poderia imaginar que eu deixaria isso passar. Kathleen me conhecia melhor do que ninguém, reconhecendo minha intuição, determinação e capacidade de ser implacável. Ela viu como eu assumi impiedosamente o comando da empresa e como lidei com os concorrentes com confiança. Agora,
controlando uma grande empresa de transportes e conquistando o respeito dos motoristas, a quem sempre tratei com justiça, estava confiante no seu apoio. Forneci a Kathleen tudo o que ela precisava e tratei-a como se fosse da realeza, o que ela sabia muito bem, contando a todos os seus amigos e parentes sobre meus cuidados. No entanto, a questão permanecia: por que ela arriscou tudo por um caso passageiro com seu chefe? Minha esposa parecia pensar que eu estava em uma viagem de negócios, com base na conversa dela com o chefe sobre estar disponível naquela noite. Graças ao software da agência de detetives particulares, pude monitorar suas mensagens e ligações, confirmando minhas suspeitas, e descobri qual restaurante e a que horas estava marcado o encontro romântico. Minha determinação e sentimento de traição só se intensificaram depois de ver como ela se comportava e de relevar a audácia de seu chefe. Meu plano era claro: esperar até que eles baixassem a guarda e aparecessem de repente com os papéis do divórcio. Eu sabia que Kathleen não iria querer o divórcio, amando a mim e aos nossos filhos, mas também entendi que minhas ações mudariam para sempre a vida dela. Naquele momento eu estava cheio de determinação, tudo o que sonhava era fazer com que ela sentisse pelo menos uma fração da dor que ela havia me causado. Certamente alguns poderiam argumentar razoavelmente a favor do perdão e do abandono das mágoas, especialmente considerando os nossos filhos ao longo dos nossos 15 anos de casamento. Mas percebi que meu ciúme e meus instintos de macho alfa não me permitiam simplesmente abandonar a situação. Recusei-me categoricamente a tolerar que outro homem fosse próximo de minha esposa, com o objetivo de mantê-la como uma parceira leal. Apesar de todo o meu amor por ela e da dor que sentia, percebi que nunca mais poderia vê-la ou tocá-la da mesma forma que antes. No modo de espera, observei e esperei o sinal para saber quando agir. Então, numa quinta-feira à noite, recebi um sinal: eles sentaram em um restaurante e pediram bebidas. Eu estava pronto. Saindo do carro e entrando no restaurante, troquei sorrisos com a recepcionista e, contendo a raiva, comecei a agir conforme o planejado. Minha esposa estava sentada à mesa com um vestido de coquetel provocante que acentuava seu decote e isso estava me deixando louco, principalmente porque ela nunca usou tal coisa para mim. Fiquei confuso e chateado com o comportamento dela. Por que ela fez isso? Foi uma loucura. Parecia que ela queria parecer sedutora para seu companheiro, o que só intensificou minha raiva. Aproximando-me da mesa deles, percebi como eles estavam absortos um no outro, criando uma cena adoravelmente fofa. Só quando puxei uma cadeira para sentar à mesa é que eles me notaram. O olhar de Kathleen estava nublado por uma mistura de medo e culpa, algo que eu não havia notado antes. Eu, seu esposo, me encontrei em uma situação desconhecida, enquanto seu chefe apenas me olhava com insatisfação, aparentemente sem perceber quem eu era. Comecei alegremente. Olá, Kathleen, como vai seu encontro? Perguntei com um sorriso, acrescentando: e o que te traz aqui? Pensei que você não estaria por perto. Ela hesitou, tentando encontrar as palavras certas, e começou. Richard me convidou para jantar para falar sobre mudanças na organização. Junte-se a nós, ela respondeu suavemente, sem perder a educação. Reunindo-se rapidamente, ela se levantou assim que meu pedido chegou. Ignorando suas palavras, propus um brinde. Vamos brindar a uma noite emocionante. Então me virei para Richard. Você sabe, Richard, nosso casamento é baseado na honestidade e na confiança. Você é casado? Sim, Stephen, estou casado há 20 anos e valorizo muito meu casamento. Concordo com você que a honestidade e a confiança são a base de qualquer casamento, disse ele sem sombra de dúvida. Kathleen confirmou que a confiança e a honestidade são fundamentais para nossa felicidade, apesar da natureza claramente profissional da reunião. Veja, Richard, nosso casamento é forte, eu disse, demonstrando carinho por Kathleen e sua fidelidade. Claramente irritados, eles tentaram restaurar uma atmosfera profissional. Há quanto tempo vocês estão se vendo? Perguntei, mantendo o sorriso. Kathleen tentou assumir o controle da situação, garantindo que se tratava apenas de uma reunião de negócios. Os seus colegas apoiaram-na, afirmando os limites profissionais da reunião e desculpando-se por qualquer possível mal-entendido. A maneira como tentaram justificar o encontro me divertiu imensamente. Na sombra suavemente iluminada do restaurante,
Comecei com um pedido de desculpas, tentando suavizar a voz. Peço desculpas, mas me pareceu que você nunca convidou minha esposa para sair, certo? Esta é apenas uma reunião de negócios, como você disse, Richard. Não há realmente nada acontecendo entre vocês. Richard assentiu, garantindo-me que a reunião com Kathleen foi estritamente profissional. Sim, é verdade, ele confirmou, querido. Não há nada entre nós além de trabalho. E eu queria bater nele ali mesmo no restaurante, mas me contive. Meu coração estava cheio de dúvidas, mas resolvi fazer a pergunta que poderia esclarecer tudo. Kathleen se apressou em me tranquilizar, querido, na verdade são apenas questões de trabalho. Eu nunca cederia aos avanços de outra pessoa, especialmente do meu chefe. Não seja tão ciumento. Suas palavras pareciam sinceras, mas não conseguia afastar o sentimento de ciúme, olhando para ela em um vestido brilhante ao lado de um homem atraente. Você entende por que posso me sentir assim? Tentei explicar, enquanto Richard dava tapinhas amigáveis nas costas de Kathleen, aparentemente tentando confortá-la. Só por ele ter tocado minha esposa, me senti no direito de quebrar seu dedo. De repente, a atmosfera da nossa conversa mudou quando sinalizei para um estranho no bar. Aproximando-se da nossa mesa, ele me entregou uma pasta com fotos e desapareceu rapidamente. Espalhando as fotos sobre a mesa, virei-me para Kathleen com tristeza na voz. Kathleen, sempre amei você de todo o coração. Mas agora, com estas provas diante de mim, meu coração está partido, eu disse com uma pitada de sarcasmo. Kathleen congelou ao ver as fotos, arregalando os olhos de horror. Richard começou a exigir explicações, mas eu simplesmente pedi que ele ficasse quieto. Folheando as fotos, não pude resistir a fazer comentários irônicos. Veja, Kathleen, você está tão linda. E Richard, ao que parece, está absolutamente emocionado. Acho que essa é a foto de maior sucesso, pois mostra seus rostos e como vocês aproveitam o processo. Richard, vejo que você gosta muito da minha esposa, não é? Assim se desenrolou esta cena dramática, revelando as ligações secretas e as paixões escondidas por trás da máscara das relações comerciais. No restaurante, o clima ficou tenso ao limite. Kathleen não conseguiu mais conter as lágrimas e me implorou desesperadamente que parasse, notando que a atenção das pessoas ao redor estava focada em nossa mesa. Tentei falar mais suavemente, para não atrair atenção desnecessária em um lugar tão público, sentindo-me desconfortável por tudo isso ter que ser discutido em tal atmosfera. Você entende como é isso, certo? Só há uma saída para esta situação. Ela disse, engolindo as lágrimas. Olhei para ela com leve surpresa e respondi calmamente. Então você está planejando continuar mentindo? Mas deixe-me mostrar uma coisa. Coloquei as evidências de minhas palavras sobre a mesa. Horas de gravações de vídeo, mensagens de texto, e-mails e fotografias. Nunca pensei que você fosse capaz disso. Isso dói. E gastei uma quantidade enorme de recursos para reunir tudo isso. Legalmente, continuei, olhando-a diretamente nos olhos. Esta noite tudo acaba. Estes são os papéis do divórcio, eu disse, entregando-lhe os documentos. Seu caso com outra pessoa destruiu nosso casamento e matou meu amor por você. Você me causou uma dor que não posso perdoar. Se você não assinar esses papéis hoje, todos saberão a verdade. Nossos filhos merecem saber quem realmente é sua mãe. Eu disse com firmeza, sabendo que a decisão estava tomada. Kathleen, com lágrimas escorrendo pelo rosto e seu amante parecia confuso. Ela tentou me implorar, oferecendo desculpas típicas, mas eu fui inflexível. Estevão, eu te amo. Por favor, me dê outra chance. Ela terminou. Já volto, eu disse, levantando-me da mesa. Quando eu voltar, esses papéis precisam ser assinados. Caso contrário, prometo que você nem imagina o caos que posso trazer para a sua vida. Naquele dia, quando saí, deixando Kathleen em lágrimas e com o coração em ruínas, ficou claro para mim que Richard estava pronto para fazer qualquer coisa para extrair sua assinatura. Ele queria se salvar a qualquer custo enquanto eu estivesse fora. A velocidade de suas ações foi surpreendente.
Ele percebeu que nem sua esposa nem seu trabalho deveriam ver esses documentos. A ameaça de uma exposição pública através de vídeo pairava sobre ele, e ele estava determinado a evitá-la. Seu plano? Para persuadir Kathleen a assinar os papéis do divórcio. E isso era tudo o que eu precisava. Quando voltei, eles estavam sentados e conversando acaloradamente. Kathleen, basta assiná-los agora e prometo que farei isso para que vocês possam ficar juntos. É isso, ele começou sua persuasão. Vou te dar uma chance de conversar com ele, de convencê-lo do seu amor, de sugerir fazer terapia. Apenas faça-o esperar. Diga que é o mínimo que ele pode fazer depois de 15 anos de casamento por causa de um erro. Esta é a nossa melhor chance. Eu senti que ele era sincero. Afinal, se ele tivesse aqueles vídeos e gravações de áudio, teria sido ruim para nós dois. Não quero o divórcio, disse Kathleen entre lágrimas. Acredite, isso precisa ser feito. Pense nas crianças. Você não quer perdê-los, quer? Seu amante continuou a persuadi-la. Suas lágrimas surgiram novamente e eu, após uma breve contemplação, me aproximei da mesa. Então você assinou os papéis? Eu perguntei com tristeza na minha voz. Ela encontrou meu olhar e sussurrou, querido, farei tudo o que você pedir, inclusive assinar esses documentos. Mas, por favor, dê-me uma semana antes de tomar qualquer decisão final. Você pode me deixar ir para casa? Dê-me esta semana depois de 15 anos juntos. Posso gastá-lo com nossos filhos? Parei por um momento, avaliando seu pedido. No final, meu coração suavizou. Embora você mereça minha raiva pelo que fez, vou lhe dar uma chance. Você ficará no quarto de hóspedes. Não posso deixar você dormir ao meu lado. Mas assine os documentos para que eu possa ir embora. Ela assinou seu nome com tristeza e eu coloquei os documentos em uma pasta. Levantando-me, eu estava pronto para sair, mas antes de fazê-lo peguei a mão dela. Ela sorriu brevemente antes de perceber que eu estava tirando suas alianças de casamento e deixando as minhas sobre a mesa, jogando-as descuidadamente em sua taça de vinho. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não consegui esconder um sorriso ao vê-la começar a entender minha dor. Voltando-me para Richard, eu disse, agora ela é sua. Faça como quiser. Mas lembre-se, Richard, você se intrometeu em minha família, desfez nosso casamento e arriscou muito. Seu destino está agora em minhas mãos. Não se atreva a mexer comigo. Você teve muita sorte de eu não ter seguido meus planos iniciais. Este não é o fim. Richard assentiu silenciosamente enquanto eu estava de pé ao lado dele, evidentemente submisso. Ele estava em minhas mãos e eu adorava poder manipulá-lo como quisesse, mas optei por não me desviar de minha autoimagem inicial. Eu me pergunto se eles ainda desejam sexo depois que eu vou embora. Eu estava prestes a sair quando de repente Kathleen agarrou minha mão. Ela me implorou, perguntando se poderia voltar para casa comigo. Eu só quero estar perto de você, por favor, ela implorou. Afastei minha mão como se ela estivesse me queimando e respondi friamente, esqueça. Não quero ser visto na sua companhia. Você está em uma reunião de negócios hoje, vamos nos encontrar depois que você terminar seus negócios, seja hoje à noite ou amanhã, não me importa. Você tem uma semana, você me dá nojo e tenho vergonha de ter sido seu marido. Sim, cometi um erro, mas francamente não me importo. Mantive minhas emoções sob controle e tive orgulho de ser capaz de conter minha raiva como um homem de verdade, porque não importa o quão ameaçador um homem possa parecer, ele deve permanecer humano. Dei a ela uma semana, vamos ver o que acontece a seguir. Na manhã seguinte, depois de voltar para casa, uma hora depois de nossa conversa, Kathleen pareceu perceber que eu não estava com disposição para um diálogo calmo e foi para o quarto de hóspedes. Quando nos encontramos na cozinha, ainda com sede de vingança, continuei na mesma linha. Bom dia, como está minha esposa infiel hoje? Você não se importa se eu te chamar assim agora, não é? Eu perguntei com ironia. Ela se encolheu e, olhando para o café, pronunciou as palavras padrão para tais situações, dizendo, precisamos conversar. Mas eu fui inflexível. Kathleen, sei tudo sobre seus casos,
Como você me enganou e disse todo tipo de coisas sobre mim e nosso casamento com ele. Vi como você tentou impressioná-lo, embora nunca me tenha dado tanta atenção. Chorando, ela tentou explicar, dizendo que nunca teve a intenção de me machucar. Mas eu respondi: o problema não é a infidelidade, Kathleen. O problema é que você escolheu isso e tentou esconder continuando a mentir. Me enoja pensar em quantos outros poderiam ter existido como ele. Como você pôde mentir e voltar para mim fingindo que nada aconteceu? Kathleen falou sobre amor. Mas o que o amor tem a ver com isso quando a confiança é abalada? Eu amei você, Kathleen, mas a confiança se foi. A questão é, eu realmente te conheci? Eu concluí. Com minha voz saturada de emoções, me abri para ela e, em suas lágrimas, vi a compreensão da profundidade de meus sentimentos e do horror de suas ações. Sem desculpas, apenas uma admissão de culpa. Está tudo bem, eu entendo isso. E estou enojada comigo mesma, ela confessou, admitindo sua única culpa. Não acho que você possa me perdoar, mas não quero que nos separemos. Estou pronto para fazer qualquer coisa para nos manter juntos. Preciso de ajuda profissional e talvez juntos possamos resolver meus problemas. Por favor, fique comigo. Eu ponderei antes de responder. Kathleen, você sempre pode buscar apoio. Estarei lá, mas não posso continuar um relacionamento com alguém que estava tão facilmente pronto para me rejeitar. Suas ações me mostraram seus verdadeiros sentimentos e não vejo futuro para nós juntos. Outros encontrarão a felicidade comigo. Você perdeu sua chance. Passe uma semana com nossos filhos, pense em como explicará sua saída. Manterei a dignidade e não caluniarei você diante deles, mas serei honesto sobre os motivos da separação. Eles ficarão comigo se o seu comportamento for indigno. Garantirei que você tenha acesso às crianças, mas se o seu comportamento não mudar, terei que limitar as reuniões. Eu tenho duas questões para você. Por que você decidiu arriscar tudo? Valeu a pena, perguntei inesperadamente, mas Kathleen começou a chorar e foi para a sala. Resolvi não incomodá-la mais hoje, tinha uma reunião importante. Então entrei em contato com Richard para discutir as consequências de suas ações. No almoço, ofereci-lhe um plano para apoiar financeiramente Kathleen durante os próximos anos como forma de compensação. Isso é o mínimo que você pode fazer, eu disse, detalhando o plano. Se você não seguir adiante, perderá seu emprego e sua esposa descobrirá tudo. Apesar da minha decepção com Kathleen, eu ainda me importava com ela e queria ter certeza de que ela ficaria bem. Você deve assumir a responsabilidade por seus atos, concluí a conversa com Richard, enfatizando a importância das consequências de seus atos. Richard fazia pagamentos todos os meses, sem esquecer meu aviso, comecei, relembrando nossas conversas. E Kathleen tentou explicar suas ações, admitindo que me enganou e que foi em vão. Ela se arrependeu, mas não conseguia entender por que havia feito isso. Agora ela estava sozinha, tendo perdido o amor que um dia foi dela. Eu poderia ter destruído completamente a vida dela, mas a perda da família e do meu amor parecia um castigo suficiente. Ela buscou respostas, mas não conseguiu explicar suas ações, apenas disse, não sei por que isso aconteceu. Ela alegou que não tinha nada a ver com nosso relacionamento, que ela me amava e estava feliz com nossa vida juntos. Mas algo novo e excitante a levou a trapacear. Kathleen, se você estava feliz, por que escolheu roupas tão provocantes para ele, coisas que você nunca fez para mim? Talvez se você tivesse se esforçado tanto em nosso relacionamento, não estaríamos nesta situação. Suas ações e palavras, simplesmente aconteceram, não me dão respostas. Você diz que me ama, mas suas ações sugerem o contrário. Espero que um dia você possa me explicar isso com sinceridade. Depois do divórcio, os filhos ficaram comigo e eu, junto com o amante da minha ex-mulher, ajudamos ela a se reerguer. Eu não queria que ela chegasse ao fundo do poço porque entendi que todo mundo comete erros, mas é sempre importante entender que toda ação tem consequências, que podem ser muito mais destrutivas. Estou feliz por ter conseguido não ceder às emoções e tomar as decisões certas. Esse é o fim da história.
Você acha que o personagem principal fez a coisa certa, que não entrou em confronto direto e decidiu tudo de uma forma mais pacífica? Por que a esposa do personagem principal decidiu traí-lo? O personagem principal é o culpado por isso? Por que o personagem principal não arruinou a vida do amante de sua esposa? Escreva sua opinião nos comentários, será interessante para nós lê-la. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir para não perder histórias novas, igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!